Olá, pessoal. Quero corrigir com vocês os exercícios que ficaram pendentes de correção do dia 17 de junho, que é referente a múltiplos divisores. Já coloquei aqui os resultados, porque eu até tentei fazer editando. Algumas coisas eu já tá pronta, outras coisas eu vou editar. Mas leva muito tempo, o vídeo tá ficando muito extenso. Então eu vou fazer a leitura mais rapidinho do que eu já coloquei aqui e explicar como é que a gente fez. Até aqui a gente ainda não tinha aprendido os critérios de divisibilidade. Então, vocês foram testando mesmo. Como é que eu sei quem são os divisores de 18? Primeiro, atenção, sempre que eu vou me referir aos divisores, eu preciso mencionar dentro do parênteses esses divisores, tá? O número do qual eu me refiro, então é o D de divisor, 18 dentro do parênteses, e aqui do lado, então, vai os outros números, tá? Os números que se referem que eu estou procurando. Então, por regra, dentro do que a gente aprendeu, todos os números são divisíveis por 1, não importa quem seja, né? 1 dá para dividir por 1, 2 dá para dividir por 1, qualquer número pode ser dividido por 1, isso é certo. Então, sempre a sequência de números divisores de determinado número vai começar por 1. Observem que todos eles começam por 1. E aí, para descobrir os demais, quando a gente não conhece os critérios de divisibilidade, a gente vai fazendo o teste. 18 divide por 2, e sim, a gente bota ali o 2. Como eu posso dividir o 18 por 2, porque ele é um número par, daí eu já vou falar nos critérios de divisibilidade, né? É um número par, me permite dividir por 2. O 3, por 3, para ser um número divisível por 3, se eu somar 1 e 8, resulta em 9, e 9 é divisível por 3, portanto, sim, é divisível por 3, ou fazendo o cálculo mesmo, 18 dividido por 3, eu sei que é 6. Se 18 dividido por 3 é 6, então 18 dividido por 6 resulta em 3, tá? Ah, mas entre o 3 e o 6 tem o 4 e o 5. Podemos testar. 18 dá para dividir por 4, vai dar um resultado exato. E sempre que eu falo em ser divisor, ser possível a divisão, eu me refiro numa divisão com resultado exato, sem resto, sem sobras, tá? É importante a gente lembrar disso. Então, aqui eu coloquei os possíveis divisores, então, para 18 é 1, 2, 3, 6, 9, 18. Usando essa ideia ainda de tentativa, né, e erro, os divisores de 10, até aqui, como eu falei, a gente não tinha aprendido ainda os critérios, então a gente vai seguindo a partir das informações que a gente tem. Os critérios de divisibilidade facilitariam, né? Divisores de 10, 1, 2, 5 e 10. Confiram no caderno de vocês se fecha, se está correto. E como eu sempre peço, coloquem o certinho do lado se está correto ou alterem quando estiver com erro. Divisores de 13. Observa que o número 13 ele só pode ser dividido por 1 e ele mesmo, que é o 13. Não tem outros números possíveis. Pode tentar dividir por 2, por 3, por 4. Ele não vai dar um resultado exato. Vai sempre dar um resultado com resto. 36 é possível. Quais são os divisores de 36? 1, 2, 3, 4, 9, 12, 18, 36. Sempre começa pelo 1 e termina pelo 36, pessoal. Sempre vai ser assim. Eu tenho que descobrir os divisores de 18. Começa em 1, termina em 18. Divisores de 10. Começa em 1 e termina em 10. Sempre começa em 1 e termina no próprio número, tá? Divisores de 49, 1, 7 e 49. E divisores de 42, 1, 2, 3, 6, 7, 14, 21 e 42, tá? Esse exercício era encontrar os divisores naturais destes números. No exercício 2,
tinha que encontrar os divisores, tá? Mas eu queria que encontrasse a regularidade com relação a isso. Então, o que seria regularidade? Por exemplo, no 32, começa no 1, como sempre, e termina no próprio 32. Qual é a regularidade? A regularidade é a ideia daquela imagem que eu mostrei para vocês, aonde o primeiro número que está aqui descrito, multiplicado pelo último número, resulta no número que eu estou me referindo. 1 vezes 32 é 32. 2 vezes 16 é 32. 4 vezes 8 é 32. Isso é uma regularidade que a gente pode perceber aqui, tá? Sempre vai ter essa regularidade, né? E era isso que eu gostaria que vocês descrevessem. Em cada um dos números dados, foi feita, então, a representação dos divisores em ordem crescente e a regularidade representada ao lado. Eu fiz em cores diferentes. De novo, confiram no caderno de vocês e fecha as respostas. Talvez a regularidade vocês não alguns me questionaram, né, no Classroom. Então, talvez com relação à regularidade tinha ficado dúvida. Mas descrever os divisores em ordem crescente, desculpa, é exatamente o que nós fizemos no exercício anterior. Não tem erro, né? Exercício 6, pessoal. Olha só, no exercício 6, nós tínhamos aqui, até deixa eu confirmar, ó, era o 14, 28, 30 e 42, tá? Eu vou colocar aqui os divisores de cada um para vocês enxergarem, talvez melhor, o que tem no desenho, tá? Olha só, os divisores de 14. Vai ser o 1, porque sempre começa com 1, e não podemos esquecer que vai terminar em 14, né? O 2, o 7 e o 14, tá? Esses números que eu coloquei aqui, a gente vai fazendo os cálculos e vai chegando neles. 14 dividido por 1, a gente sabe que dá 14. 14 dividido por 2 resulta em 7. 14 dividido por 3 não dá. Por 4 não dá. Por 5 não dá. Por 6 não dá. Por 7 resulta em 2. E aqui a gente já pode até observar a tal da regularidade, né? Onde o primeiro número multiplicado pelo último número dá 14 e o segundo número multiplicado pelo penúltimo também dá 14, tá? Só que o exercício pedia para representar geometricamente. Então, o que seria essa representação geométrica? É as possibilidades que eu posso desenhar essa quantidade, 14, né? Que represente um formato retangular, dispondo então de 14 quadradinhos. Quais são as possibilidades? Eu posso colocar todos os 14 quadradinhos em uma linha, ou eu posso dividir em duas linhas e ficar com duas linhas de 7 quadradinhos. Isso é a representação geométrica, tá, gente? A mesma coisa aqui no exercício B. O exercício B se referia ao número 28. Deixa eu botar aqui, então, divisor de 28 é igual. Aí a gente pode seguir, nesse caso aqui, né? Poderíamos fazer as divisões ou, como eu já mostrei a representação geométrica, eu só vou me basear nela. Então, eu posso dividir por 1, por 2, por 4, por 7, 14 e 28. Tá? Esses são os divisores de 28. De novo, começa no 1 sempre e termina no próprio número que a gente está fazendo a referência. O exercício C. O C era os divisores do 30.
Então, fazendo de novo a descrição, sempre começa com 1, posso dividir por 2, posso dividir por 3, posso dividir por 5, posso dividir por 6, posso dividir por 10, por 15 e pelo próprio 30. E aí, esses números estão aqui nas figuras, né? Se vocês observarem, a gente compõe as figuras. Como? Seguindo a regularidade. 1 vezes 30, ou seja, uma linha com quadradinhos. 2 vezes 15, 2 linhas de 15 quadradinhos. 3 vezes 10, ou seja, 3 linhas de 10 quadradinhos. E, por fim, 5 vezes 6, que são 5 linhas com 6 quadradinhos em cada, tá? E a letra D, para finalizar esse exercício, é os divisores do 42. Eu acho até que a gente já fez os 42 no outro exercício. Então, os divisores já estariam lá, né? A gente só tem que organizar. Ver se não repete todos. Não, é só alguns que repetem. O 42 repete no primeiro exercício, exatamente. Então, começa com 1, tem o 2, tem o 3, tem o 6, tem o 7, 14, 21 e o próprio 42, tá? Esses são os divisores, seguindo a regularidade. 1 vezes 42 é uma linha com 42 quadradinhos. 2 vezes 21, que resulta em 42, né? É 2 linhas com 21 quadradinhos. 3 linhas, 14 quadrados em cada linha. Se eu multiplicar 3 vezes 14, também dá 42. E 6 vezes o 7 também leva a 42, tá? Próximo exercício, aqui eu tinha botado uma malha, mas no fim eu fiz um pouco diferente. Aqui no exercício 7, que vai ficar melhor o vídeo agora. No exercício 7, nós tínhamos um problema matemático. Olha só. Na escola alfa, 144 alunos participarão de um campeonato regional que será disputado entre equipes. De acordo com o regulamento do campeonato, as equipes devem ter 7, 9 ou 13 alunos. Para que as equipes da escola alfa tenham quantidades iguais de integrantes sem que sobrem pessoas, quantos alunos terá cada equipe? O que a gente vai fazer aqui, pessoal? A gente precisa fazer as divisões e testar, né? Vocês vão fazer o quê? 144 dividido por 7. 144 dividido por 9 e 144 dividido por 13, tá? Até aqui nós não conhecíamos os critérios de divisibilidade, o que nos fazia, nos dava a necessidade de fazer o cálculo, né? Então, vocês vão montar a conta, vão fazer o cálculo e vão chegar no resultado, tá? 144 dividido por 7 resulta em 20, com o resto 4. 144 dividido por 9 resulta em 16, com o resto 0. E 144 dividido por 13 resulta em 11, com o resto 1. Então, qual seria a resposta para o problema? Quantos alunos terá cada equipe, sabendo que a gente precisa ter quantidades iguais e não pode sobrar ninguém sem estar em uma equipe, porque senão ele fica de fora do campeonato. Então, a gente vai usar a resposta 9, né? Dividido por 9, né? Deixa eu confirmar aí a pergunta. Tenha quantidades iguais sem que sobrem. Quantos alunos terá cada equipe? Na verdade, a gente tem que ver por qual número que foi usado a divisão, né? Que deu a resposta exata.
Por 7 não é possível, por 13 não é possível, porque sobra. Então, a única possibilidade é 9. Então, eu vou botar aqui como resposta. Deixa eu pegar. Cada equipe. Problemas sempre com respostas completas. Cada equipe terá 9 alunos. Isso aí, tá? Esse era o exercício. Era uma ideia de divisão e era para ter a noção do que era possível utilizar, qual valor era possível usar, tá? No exercício 8, é só para colocar verdadeiro ou falso. Então, dentro do que a gente já fez no exercício anterior, né, no exercício das equipes aqui, usando esses cálculos que estão aqui, ó, 144 dividido por 7 e os resultados, tá? Dividido por 7, que dá 20, com o resto 4, tá? Então, o que está pedindo aqui, ó? Eu acho que eu vou botar a mão, que fica mais rapidinho. Ó, aqui. 144 é divisível por 7? Vamos olhar os cálculos que a gente fez. Dividido por 7 tem resto. Então, essa aqui é falsa. Vou botar só uma letra F do lado ali, tá? 144 é múltiplo de 9? E aí a gente vai olhar ali, ó. Existe algum número que multiplicado por 9 resulta em 144? Sim, existe. Então, a gente pode pôr aqui um V de verdadeiro. 144 é divisível por 13? Olhem aqui comigo. Se eu dividir por 13, tem resto. Então, não. Essa é falsa, a gente não pode considerar, porque tem resto. Se tem resto, é falso. 13 é divisor de 144? Olhem aqui, ó. Eu disse que 144 não pode ser divisível por 13, então o 13 não vai ser divisor. O que é o divisor? É quem está dividindo. Eu não posso dividir 144 por 13, portanto, 13 não é divisor. É falso. 9 é divisor de 144. E essa, então, é verdadeira. Considerando já a resposta da letra B, eu posso botar V aqui. 7 não é divisor de 144. Se 7 é falso, que 7 é divisível por... que 144 é divisível por 7, ou seja, eu não posso dividir 144 por 7, porque se eu fizer essa divisão, tem resto. Então, a questão afirmativa é 7 não é divisor de 144. Isso é verdadeiro, né? Porque está dizendo que não é. Então, a gente tem que observar sempre o que a afirmativa está nos dizendo. 144 é múltiplo de 13? Ali eu botei V, né? Tá certo. 144 é múltiplo de 13? Não, é falso. Por que que é falso? Porque para ser um múltiplo de 13, eu tenho que multiplicar 13 por algum número natural e resultar em 144. E se eu multiplicar 13 por 11, eu não tenho 144, tá? Então, vai ser, olha aqui o cálculo, vai dar 11 e vai ter resto 1. É 143 o resultado, tá? 9 é um fator de 144? Sim, por que que é? Porque eu vou multiplicar 9 por um outro número e chego ao resultado do 144. Fator é a parte da multiplicação que me leva ao produto dessa multiplicação, tá? Fator são partes da multiplicação. 7 é um fator de 144? Não, porque a conta não é exata, tem resto, e 144, se eu dividir por 7, não dá uma conta exata. Não existe um número multiplicado por 7 que resulte em 144. Não existe um número natural multiplicado por 7 que resulte em 144.
144. E, por fim, a última questão, a letra J. 13 não é um fator de 144. Confere, uma vez que 13 não é possível dividir 144 com o resto. Existe um resto, então é isso inteiro, tá? Aqui era só colocar VF, VF, certo? E vamos rapidinho aqui na última questão, dentro dessa mesma ideia. A divisão de 180 por 15, aqui ó, a divisão de 180 por 15 é exata. Logo, aqui está afirmando, não precisa nem calcular, está dizendo que é. Então, 180 é, aí eu preciso completar, divisível, múltiplo ou divisor, tá? Se eu posso dividir 180 por 15, então 180 é, vou colocar aqui, divisível, deixa eu tentar, vou fazer diferente, ó. Vou reescrever, ó. A divisão de 180 por 15 é exata, ponto. É uma afirmativa que eu só estou reescrevendo, tá? Aí, vamos completar. Logo, vírgula, 180 é divisível por 15. Ou seja, 15 é o quê? Múltiplo ou divisor? 15 é divisor, já que eu estava, de 180, ou ainda 180 é múltiplo de 15, tá? Importante, gente. Quando eu falo que um número é divisível, é porque eu posso dividir algo por ele. Então, 180 é divisível por 15. Se eu falar que 15, ele não é divisível por 180, o 15, ele é divisor, porque é possível dividir 180 por 15. Então, o 15 é divisor, é quem divide. Eu vou dividir 180 por quem? Por 15. E 180 é múltiplo de 15 porque existe um número que multiplicado por 15 resulta em 180. É importante compreender estas colocações, essas palavras, não fazer confusão. E aqui, muito além da matemática, está a interpretação. Estou com dúvida, não tenho certeza, vai no dicionário, busca o significado da palavra e ele vai te trazer uma resposta, tá, gente? Então, por hoje, acho que era isso, né? Acabou. E espero que vocês tenham esclarecido as dúvidas. Aqui tem um erro de escrita. Divisão era para ser um tio e foi um C cedilha. Pronto. Tá? Então, eu reescrevi como era para fazer no caderno, completando com as informações que estão aqui no problema, tá? No enunciado, certo, gente? Hoje era isso, então. Um abraço a todos e até a próxima.